É uma coisa muito remota já, né, Jô? Mas é uma coisa remota, que é o tal negócio que eu falo, que às vezes é bom a gente relembrar. Então eu queria, por exemplo, relembrar, durante a militância, qual foi o seu primeiro papel? O que você fazia? Eu sei que primeiro teve uma atuação, inclusive, como professora. Olha, Jô, eu era... Porque naquela época, a gente esquece isso, né? Era proibido atividade estudantil, né? Eu fui secundarista primeiro. Depois eu participei de movimento estudantil, das passeatas, aquela coisa que no Brasil inteiro se fazia, passeata dos 100 mil, mas eu morava em Belo Horizonte, então lá em Belo Horizonte tinha uma opção de atividade. E depois, na sequência, eu tive uma atuação na greve lá de Contagem. Em 69, em alguns lugares do Brasil, aqui em São Paulo, lá em Osasco, né, havia uma revolta dos trabalhadores contra o arroz salarial. Não sei se você lembra disso. Lembro, claro que lembro. Né? Era na época que o ministro Passarinho, se eu não me engano, era o ministro do Trabalho. Então, havia... O ministro Passarinho que disse aquela frase infeliz: as favas com os escrúpulos, na hora de assinar o AI-5, que foi uma espécie de presente de aniversário para você, não foi? Foi um dia antes do meu aniversário. Como é que você sabe? 13, eu vinha falar 14. com você, eu tinha que saber das coisas. Foi. Mas fala, então nessa época, quer dizer... Nessa época era basicamente isso. Aí começou o endurecimento do país, né? O país tem uma fase que... isso tudo é depois de 64 que eu estou falando, né? De 64 até 68, a gente vive havia já uma ditadura, tinham derrubado o governo constitucionalmente eleito, mas entre 64 e 68, o dia 13 de dezembro, não havia um fechamento absoluto ainda. Não, mas já havia perseguição, já tortura, havia perseguição, você era exílio, preso, mas não tinham acabado com habeas corpus, né? É verdade. Você tinha ainda eu diria assim, uma nesga de legalidade. Chega a 68, no dia 13, eu lembro direitinho, foi depois que a rainha foi embora. A rainha tinha visitado o Brasil, a rainha da Inglaterra, e dizia-se no jornal que depois que a rainha fosse embora, iam fechar, ia acabar todas as liberdades, ia acabar com o habeas corpus, ia acabar... Enfim, haveria a Lei de Segurança Nacional, seria transformada num instrumento de coação absoluto, né? E isso aconteceu. Houve um fechamento, fecharam o Congresso, perseguiram não só estudantes, operários, mas também até parlamentares. Houve um processo no Brasil que a gente não tem, as pessoas não têm noção. Não sei se você lembra daquela época que falavam, estudante é para estudar, operário é para trabalhar e ninguém se manifeste. Era mais ou menos essa a lógica. E vamos dizer o seguinte, qualquer panfleto que se fazia, na época chamava panfleto, qualquer texto que você fazia, e se você distribuísse na sua escola, você podia acabar preso e sem falar nas invasões de domicílio, né, que entravam... Invasão do CRUSP aqui, por exemplo, também. E invasão das casas das pessoas procuradas. Aí há uma radicalização no Brasil muito grande nesse processo. E as pessoas passam, e isso é que a parte mais terrível de uma ditadura, é que você tem a juventude, aquela parte da juventude que é a mais generosa, que se preocupa, né, com os destinos do país, ela perde as esperanças na democracia. Ela acha que não vai ter, nunca mais nós vamos viver em democracia, né? Então vai passando os anos e essa ideia se consolida. E aí a luta democrática, os espaços democráticos, o direito de voto, que às vezes a gente não dá valor, naquele momento ele tem um valor tão grande porque nós considerávamos, eu lembro perfeitamente, que era uma ilusão achar que no curto prazo a gente teria um processo de mudança do regime, a não ser que a gente lutasse contra ele. Eu me lembro. E aí fomos lutar contra ele. Não, me lembro que o que se pensava é que duraria pelo menos 50 anos. Havia, a não ser que você não se conformasse, você tinha de lutar, porque de uma forma ou de outra era o seu país. E mais do que isso, né? Eu acho que a juventude da época foi uma juventude muito generosa, né?
muitas pessoas, na prática, você não estava preocupado naquele momento com o seu emprego ou a sua vida profissional. Né? A gente achava que tinha de salvar o Brasil. E jovem é muito generoso, né? Muito idealista. Quer participar, de qualquer maneira. Agora, muitos morreram, muitos foram presos, muitos torturados, muitos foram banidos, muitos foram mortos, né? Aliás, hoje tem, eu falei ontem na passeata da Parada Gay, você sabe que há alguns anos, eu até procurei o fax e não encontrei, o Mink, que hoje é ministro, na época era do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, me mandou um fax dizendo: Jô, parabéns, com as leis de proteção aos gays que eu passei aqui no Rio de Janeiro, você agora pode vir passear aqui tranquilo. Aí eu no ar falei: Mink, me perdoe, mas realmente eu não sou gay, não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas eu não sou gay. Eu queria até perguntar ao ministro se ele veio à passeata ontem ou não. Como apoio, evidentemente. O Mink, durante a repressão, durante a época braba, chegou a ter contato com você. Vocês chegaram a trabalhar juntos ou não? Eu conheci muito rapidamente o Mink. Eu conheci ele mais depois, quando ele estava no exílio em Portugal. Eu conheci o Mink, de uma forma mais superficial, em 69, no início de 69. E depois eu fui rever o Mink, aí sim ele já estava no exílio lá em Lisboa. Agora, voltando à sua ação nessa época, foi você que planejou o ataque ao cofre do Adhemar de Barros, que eu não sei se ainda era governador ou se já tinha achado que o golpe tinha sido o maior conto do vigário que ele caiu na vida dele. Não, na verdade, Jô, tem muitas vezes essa história já foi difundida. Na época eu não participei nem planejei o assalto ao cofre do Adhemar. O Adhemar, na verdade, até para as pessoas saberem, ele tinha um conjunto de recursos ilegais espalhado por vários cofres, né? Então houve um assalto e pegaram esse cofre e dentro tinha dinheiro e papéis e 2,5 milhões de dólares. Por aí. Eu não tenho certeza se era 2,5 milhões, mas era muito dinheiro. Agora, de uma curiosidade maior que eu tenho é o seguinte: o que mais tinha no cofre do Adhemar? Parece até título de peça. Olha, o que se dizia na época e depois nos jornais também isso foi dito, que tinha documentos políticos. Agora, eu nunca os vi. Então, eu não posso te dizer se de fato existiam esses documentos ou não e qual é o teor deles. Mas o que se dizia na época, e inclusive depois, quando os jornais divulgaram todos os dados, porque no início ficou assim meio nebuloso. Depois no início parecia boato. Foi se dando publicidade. Então, divulgaram os documentos. O que tinha nos documentos? Ninguém nunca, que eu conheço, botou os olhos em cima desses documentos. Agora, é curioso, de repente, você entrar e conseguir arrancar um cofre, que devia ser um cofre enorme, né? Os relatórios também publicados diziam que foi muito difícil. Eu imagino que não era um cofrinho de parede. Eu queria mostrar umas fotos da ministra aqui. Tá, primeiro, espero criança. Que não seja aquelas horríveis. Não, é bem bonitinha. E a ministra, já nesse tamanho, você vê aquela minha teoria da orelha. Você tinha uma orelha enorme para a época. Porque a minha teoria é que as pessoas vão crescendo em volta da orelha. A orelha não muda de tamanho. Dada a orelha, então a pessoa. A pessoa vai... Vai em frente, deixa eu ver.